Deus ou o dinheiro? A quem você serve? Jesus vai tratar aqui no Sermão da Montanha de dois senhores. Neste mundo em que nós vivemos, existem pessoas e as pessoas servem a dois tipos de senhores. São senhor sobre a vida delas. E olha só o que Jesus diz. Mateus capítulo 6, versículo 19 diz assim, olha como é que ele começa. Não ajunteis tesouros na terra. E ele vai explicar onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os ladrões minam e roubam. Primeiro Jesus vai tratar de uma coisa. Não ajunte tesouros nessa terra. Neste mundo em que nós vivemos, você dizer uma coisa dessas é um escândalo, não é verdade? Porque nós vivemos em uma geração que compreende que a ambição, né, a ganância, ela é boa. Né? Você ajuntar tesouros na terra, você ter muitas posses, muitas riquezas, você ter essas coisas para este mundo é bom, não é verdade? Jesus diz assim, olha, não faça isso. Não ajunte tesouros, não seja isso o seu propósito, não esteja nisso o seu coração. Mas ele diz, mas ajuntai tesouros onde? Onde, meus queridos? No céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Então, a grande questão aqui é que nós queremos ajuntar tesouros, mas a pessoa ela vai ou querer ajuntar tesouros nessa terra, ou ela vai buscar ajuntar tesouros no céu. A pessoa que junta tesouros nessa terra, bom, ela corre sérios riscos, sempre. Primeiro, aqui a traça, ela corrói. Já viu uma porta de madeira sendo corroída pela traça? Pois é, tem mofo. As coisas se desintegram, as coisas quebram. Não faz sentido você colocar a sua vida em coisas que se desfazem com o tempo. Seria uma coisa óbvia. Você não construiria um castelo para que no final da sua vida tudo fosse destruído por um tsunami. Mas é isso que a loucura das pessoas cometem. Né? Por quê? Porque os olhos, o coração está enfincado está entranhado, enraizado nas coisas dessa terra. Por isso elas estão em busca dessas coisas, vivem ansiosas em busca dessas coisas. Né? Mas Jesus fala que aquele que ajunta tesouro nos céus, a traça não pode consumir, a ferrugem não pode corroer, querido. Não pode, e nem os ladrões podem minar e roubar. Por quê? Porque é a cidade de Deus. Os olhos do cristão estão sempre voltados na eternidade com Deus. Lembre-se disso. O verdadeiro evangelho foca a eternidade com Deus. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Querido, tesouro é algo que é precioso para nós. Se para você o que é precioso são as coisas dessa terra, o seu coração, a sua energia, a sua vida vai ser dedicada às coisas dessa terra, ao dinheiro, a mamon, as coisas que se desintegram, que se enferrujam, que o ladrão pode roubar, querido. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. Os olhos desse mundo estão sempre olhando. Você viu o dinheiro que aquela pessoa tem? Olha o carro, olha a casa que a pessoa tem. Os olhos desse mundo estão voltados para a concupiscência dos olhos, os desejos dos olhos, comprar, ter, possuir, cada vez mais, mais, mais. Mas os olhos do cristão estão voltados para a eternidade com Cristo. Há uma grande diferença. É inevitável, ou você vai servir a mamon, ao dinheiro, e vai focar nas coisas terrenas, ou você vai servir a Deus. Jesus vai dizer, ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um
e amar o outro. Olha os termos que Jesus usa. Se você servir ao dinheiro, você vai odiar a Deus. Se você servir a Deus, você vai odiar o dinheiro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Se a sua vida estiver nas coisas dessa terra, você pode ir para a igreja, você pode ir para culto, você pode ir para o que for. E mesmo assim, desprezar a Deus. Ficar olhando só para as coisas terrenas, para o que o fulano tem, que o ciclano adquiriu, dinheiro, vaidades. A sua vida vai estar fincada aqui, por isso você odeia a Deus. Ou você vai se dedicar a Deus e o dinheiro não terá toda essa importância. Por quê? Porque você sabe que você está buscando o reino de Deus, a sua justiça. Jesus diz, as coisas... comida, bebida, vestes vos serão acrescentadas. Uma vida simples, mas uma vida na presença de Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Você não pode servir os dois. Ou se dedica a um e despreza o outro, ou se dedica ao outro e despreza um. Né? Então essas coisas estão claras e evidentes. Onde estão os teus olhos? Você é daquelas pessoas, nossa, dinheiro, olha quanto que aquela pessoa tem, nossa, olha quanto que aquela pessoa postou. Ou você pensa na graça do reino de Deus ao salvar pecadores miseráveis que estavam indo para o inferno, mas agora estão indo pelo amor de Deus à eternidade com Ele. E isso, queridos, é tão evidente, sabe? E você vê hoje tantas igrejas que estão focadas. Jesus morreu por mim na cruz do Calvário para que eu fosse próspero financeiramente. A palavra de Deus alerta contra estes falastrões que usam o evangelho. Eles pensam que piedade é fonte de lucro. Porque eu sirvo a Deus, então vou ter tantas bênçãos terrenas. Não é assim que você ouve? Uns são tão escrachados que, sabe, qualquer pessoa consegue perceber. Outros, eles usam ali de uma astúcia, né? Usam a palavra de Deus porque para enriquecer a si mesmos. Né? E Jesus, quando vê os vendilhões no templo, ele faz um chicote. É a única vez no Novo Testamento que você vê Cristo, Deus encarnado, fazendo um chicote, derrubando mesa do cambista, porque eles estavam vendendo no templo. Né? Aqueles que vendem a fé, aqueles que fazem da fé algo terreno, Deus vai nos suprir. E depois Jesus diz assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Olhe para os passarinhos. Há tantas pessoas que estão tão preocupadas em juntar e vivem ansiosas, né? Porque o Deus delas é o dinheiro. Mas bendita são os filhos de Deus. Que o Deus dele é um Deus eterno, é um Deus que supre. É um Deus que a gente não precisa viver ansioso. Por quê? Nós temos comida, nós temos bebida, nós temos vestes. Com isso nós estamos contentes. Né? O nosso trabalho, o foco do nosso trabalho é a glória de Deus e não ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é a consequência, mas o foco é glorificar a Deus, é encontrar oportunidades para evangelizar as pessoas no nosso trabalho. No nosso trabalho, nós manifestamos as bem-aventuranças, nós nos alegramos porque o trabalho não é a nossa identidade, o trabalho é só um meio pelo qual nós servimos a Deus. Olha quanta diferença há entre os filhos dessa terra, né? E os filhos de Deus, aqueles que estão focados nessa terra e aqueles que estão focados nos céus. Os que estão focados nos céus, eles desfrutam de paz. Os que estão focados na terra estão sempre com os olhos tenebrosos, olhando para as coisas dessa terra, olhando as pessoas pelas coisas que elas têm e não pela graça que elas receberam em Jesus Cristo, pelo sangue derramado, ressurreto, substitutivo no nosso lugar. Jesus Cristo te chama para servir a Ele. Amém?
Um forte abraço, fique na paz.